Cleon. Luz que irradia, ilumina o olhar. Cleon. A tua lei é perfeita assim. Faz reviver meu coração, gosto de festa brotar. Bora. É só uma oração. Tem que ver só do diácono. Graça e paz, meus irmãos, vamos nos achegando no templo para iniciarmos a EBD. Graça e paz, meus irmãos, que dia começou a ficar nublado, que coisa, deu um refrigério, coisa boa, bênção do Senhor. Vamos iniciar nossa EBD, eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 135, e aqueles que podem, que possam se colocar em pé, para lermos os dois versículos 1 e 2 do Salmo 135, em uma só voz. Salmo 135, versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Neste dia tão especial, o dia do Senhor, o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor nos traz à Tua casa, meu Pai, e que te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que Teu Espírito Santo possa aplicar em todos nós que estamos aqui o estudo da Tua palavra, a Tua palavra viva e eficaz, Senhor. Nesse dia em que as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos irão escutar da Tua palavra, fala conosco, meu Pai, utiliza os professores, que cada professor possa apresentar o nosso Salvador a cada um, Senhor, e que em nossas vidas venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Peço ao adolescente Davi Monteiro que possa vir até aqui para ler Jeremias, e os irmãos possam abrir também suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, onde nós faremos uma leitura do versículo 12 ao 18.
Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 12 ao 18. Trono de glória, enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde estás a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio, és tu no dia do mal. Sejam envergonhados que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombra-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos para um momento de ofertório. Você que veio preparado com seus dízimos e as suas ofertas, esse é o momento em que você possa vir até o gasofilaço. E nós iremos entoar o cântico de número 42, O Grande Amor de Deus. Enquanto o grupo de música nos conduzem nesse cântico, nós podemos vir até o gasofilaço. Glória, por quanto no céu
Vamos ter uma palavra de oração e agradecimento ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. E eu peço ao diácono Paulo Júnior que possa ter essa palavra de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, venho em Tua presença, te peço perdão por meus pecados, ó Deus, e quero te pedir, Pai, nessa hora, que o Teu Espírito Santo, Pai, conduza esse momento, Senhor, que todas as ofertas que foram colocadas no gasofilácio, Pai, sejam direcionadas, Pai, de modo que venha glorificar o Teu nome, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Convido agora o pastor Timóteo, que possa vir até aqui para a palavra pastoral. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a palavra pastoral, vamos ler juntos. Como o rosto de anjo, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como... Atos 6, 15. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, mais uma vez nós estamos reunidos aqui como teu povo, nesta escola dominical, para aprendermos a tua palavra, para revermos os nossos irmãos e em verdadeira comunhão crescermos juntos, louvarmos o teu nome. E estamos aqui, Pai, submissos à tua palavra e nós pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Nós sabemos que somos falhos e necessitamos do Senhor e por isso pedimos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, o livro de Atos, alguém já disse que é Atos do Espírito Santo. E, na verdade, porque é a ideia de que o Espírito Santo trabalhou nos apóstolos nesse período tão crucial após a sua ascensão aos céus. E quando a igreja começou a crescer, aquele pequeno grupo de pessoas começou a crescer, problemas surgiram. O texto, se você começar a ler Atos 1, você vai perceber a igreja crescendo. E há quase que um refrão, até o capítulo 5, dizendo, e multiplicavam-se o número dos discípulos, e foram acrescentados tantos, e em outros momentos da mesma forma. E chega um ponto em que você pensa, olha, vai crescer. Se você sentasse para ler sem conhecer o livro de Atos, você ia ter esta impressão da igreja crescendo. Olha, muito bom, só notícia boa. E aí você chega no capítulo 5, você consegue perceber já a perseguição chegando. Depois você percebe também Ananias e Safira, problemas na igreja. As viúvas dos helenistas sendo esquecidas na distribuição, e ali tinha relação social mesmo, pessoas pobres não sendo assistidas dentro da igreja. A igreja crescendo, muito bom, mas também problemas surgindo. Mas é impressionante que em toda a história da redenção, Deus sempre levantou servos e servas dispostos a trabalharem no reino. Deus sempre encheu servos dele com o seu Santo Espírito para trabalhar mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nestas crises que são inevitáveis. Estamos em um mundo caído, somos pecadores. E se você acompanhar um pouquinho, você vai perceber, no início do capítulo 6, a instituição diaconal, ele começa... Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí ele vai falar assim, olha, nós, os apóstolos, nós não podemos trabalhar no ministério da palavra, da oração, e também, ao mesmo tempo, com esse ministério tão grande, com tantos discípulos, tantas demandas, também se preocupar com a questão financeira e distribuição para estes que estão precisando. Mas nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo, homens
cheio de sabedoria, cheio do temor de Deus. E se você andar um pouquinho mais, você vai perceber que ele vai listar aqui quem são eles. Versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí, o versículo 5, ele diz, o parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em toda a história da redenção, a igreja precisa de pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo. Porque somente pessoas cheias do Espírito Santo podem testemunhar, se preciso, até a morte. Porque na igreja vai haver problemas. A igreja vai ser perseguida por dentro, seja pelo joio, seja por crentes que estão dando brecha ao inimigo, seja de fora. Nós precisamos de crentes maduros, crentes fortes, dispostos a refletirem a imagem de Cristo. E esse é o ponto central desta expressão, como o rosto de anjo. Mas à frente ele vai destacar agora, Lucas é quem escreve o livro de Atos, ele vai destacar do versículo 8 em diante, e o que acontece? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, atestando que era um homem cheio do Espírito Santo. E aí, o que acontece com ele? Todo mundo sabe. O fim da história é que Estevão é apedrejado. Mas quando Estevão está falando perante o Sinédrio, levantam-se, você pode ler o texto em casa com calma, falsas testemunhas. Esse é um ponto forte. Se você está disposto a viver para Cristo, você vai encontrar oposições. Se você se levantar com a verdade, com a fidelidade, você vai enfrentar oposições. E aí o texto fala de falsas testemunhas. Levantaram falsas testemunhas apenas para condená-lo. E aí Lucas faz a descrição. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Não é que ele estava flutuando, não é que ele estava com asas ali, não. A imagem de Cristo refletindo no rosto de Estevão, na sua defesa, homem cheio do Espírito Santo. Os irmãos devem se lembrar de um episódio parecido, que foi tão mais forte que as pessoas não conseguiam olhar o rosto. Os irmãos lembram quem foi? Moisés. Moisés esteve perante o Senhor. Crianças, olhem para isto. Moisés esteve diante do Senhor no monte. Deus mostrou sua glória a Moisés. E quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. Quem olhava para Moisés era tão forte o brilho que não conseguia olhar no rosto dele. E Moisés teve que fazer o quê? Alguém sabe, criança? Alguém de vocês sabe, crianças? Vocês sabem o que Moisés teve que fazer? Não lembram? Os adultos podem lembrar o que foi que ele fez? Cobriu o rosto com um véu. O véu é um pano na frente, botou um pano na frente do rosto. Aqueles que estão diante de Deus refletem o caráter do ser de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus, de forma que as pessoas enxergam. Elas olham para você e percebem, esta pessoa anda com Deus. Quem tem Cristo no coração é assim. Quem anda com Cristo é assim. Você já deve ter tido a boa surpresa de alguém te perguntar, você é crente?
Você não disse nada. Você não falou de Bíblia, não falou de Deus, não falou de igreja, e a pessoa pergunta: você é crente? Por quê? Não, porque você é diferente. Rosto como de anjo. Rosto que reflete a glória de Cristo. Ande com Cristo. Deseje ardentemente as Escrituras. Ame a vida de oração, falar com Deus. Comunhão com os irmãos, culto ao Senhor. Ame a vida do povo de Deus, a vida com Cristo. Rosto como de anjo, cheio do Espírito Santo, refletindo a glória de Cristo. Deus não espera menos do que isso de nenhum de nós. Se você confessa a Cristo como seu Senhor, nada menos do que isso é esperado. Vida cheia do Espírito Santo. Rosto refletindo a glória de Cristo. Que Deus nos encontre assim. Amém. Vamos repetir juntos? Como o rosto de anjo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 6:15. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Estou vendo daqui muitos visitantes. Eu vou pedir para que quem está nos visitando pela primeira vez, hoje pela manhã, se coloque de pé para que nós possamos vê-los. Se você está vindo aqui à nossa igreja pela primeira vez, gostaríamos de conhecê-los. Que coisa boa. Podem assentar. Sejam muito bem-vindos. Ali atrás, acho que tem umas 2 fileiras também, que eu não tinha visto ainda por aqui pela manhã, pelo menos, não é? Tá. Eu vou pedir que se apresentem. Aqui atrás do Pedro Ellison. Como é o seu nome de azul? Vinícius, Suelen, Henrique e o Guilherme. Tá certo. Sejam bem-vindos, viu? Ali ao lado tem mais, que eu acho que são pela primeira vez também. Segunda vez já? Ah, tá bom. Sejam bem-vindos novamente aqui em nosso meio. Ali do lado da Rebeca. Como é seu nome? Sidnara. Tá, seja bem-vinda aqui em nossa igreja também. Atrás do Sam aqui aí da Rebeca tem um casal. Edna e Rosendo. Sejam bem-vindos aqui também. Logo atrás de vocês tem mais aí um grupo que eu não tinha visto ainda. Liviane. Renaldo. José. João. Sejam bem-vindos. E atrás do João tem um casal ali também. Edmilson e Karen. Carla. Sejam bem-vindos também. Ali ao lado da Carla, acho que tem também. Sofia. Seja bem-vinda, Sofia. E ali atrás também, atrás do Cláudio e da Silvana. Do lado da Sofia tem mais 2. Gente, estamos com muitos visitantes hoje. Cecília e... Como? Kimberly. Sejam bem-vindas, Cecília e Kimberly. Aí atrás ainda tem mais alguém aqui à esquerda, gente? Não. Então vamos ali à direita agora. Atrás do Edian e da Edna tem um casal. Lá para trás também tem mais gente. Diná e Alain, acertei? Eu errei tudo, porque está muito longe. Certo, e ali atrás tem mais um casal. Bem, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Igreja Presbiteriana do Cambeba. É um prazer recebê-los aqui. Aos que estão de segunda e terceira vez também, sejam bem-vindos.
E que Deus os abençoe hoje, pela manhã, através da sua palavra. Nós temos visitantes e agora temos os aniversariantes dessa semana. São os membros aqui da nossa igreja. Os aniversariantes. No dia 4, terça-feira, o Paulo Natan vai fazer 1 aninho. Eu não sei se ele está lá pelo berçário. Acho que tá vindo, né? Está vindo aqui. No dia 6, a irmã Lia Antônia. Acho que ela não está por aqui, eu não a vi. No dia 8, o irmão Crispim. Vem aqui à frente, irmão. No dia 8 também, a irmã Socorro. Socorro Santana, a esposa do presbítero Pádua. Eu tinha um registro aqui, estou com o registro do aniversário de casamento do John e da Bela, mas eu não sei. É essa semana mesmo? Dia 5, venham aqui. Não lembrava? Ai, a gente lembra. A irmã Socorro está dizendo que não lembrava que era o aniversário dela essa semana. Mas a gente lembra. Com alegria. Aí. Estão todos aqui. Vamos agradecer ao Senhor pela vida desses queridos e também pelos visitantes que estão aqui conosco agora pela manhã. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua casa, Senhor, por esse dia tão bonito em que podemos estar aqui com os nossos irmãos, nos alegrando, ó Pai, vivendo em comunhão, levando as dores uns dos outros também, Senhor, e crendo que Tu cuida de nós a cada momento da nossa vida, Senhor. Por isso queremos, ó Pai, nos alegrar e celebrar a vida desses irmãos que estão aqui conosco, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por 1 ano de vida que Tu deste ao Natan, com saúde, Senhor, com alegria aqui na Tua casa, desde pequeno já ouvindo das Tuas verdades, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, germinar no coração dele, Senhor, e ele possa vir a confessar a Ti como o único Salvador da vida dele. É a nossa oração. Continua cuidando da sua família, dos seus pais, na sua educação e guarda-o de todo mal, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Nós queremos também te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Socorro, que faz mais 1 ano. Muito obrigado pela vida da tua serva, Senhor, aqui em nosso meio. Dá a ela, Senhor, a porção do teu Santo Espírito que ela precisa, Senhor, para viver os seus dias. Para viver os seus dias na tua presença, Senhor. Muito obrigado pela presença dela aqui em nosso meio, pela alegria contagiante dela, Senhor, que tanto nos alegra também, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do casal Bela e John, Senhor, que Tu deste mais 1 ano de casamento, pela vida do pequeno Joshua, que é fruto dessa união. Que o Senhor continue também dando a eles amor, alegria, graça, ó Deus, para viverem com fé e esperança no dia da Tua vinda, Senhor, nós te pedimos. Ó Deus, também queremos te pedir pela vida da irmã Lia Antônia. Ó Deus, abençoa onde ela estiver, Senhor. E pela vida do irmão Crispim. Muito obrigado pela presença dele em nossas vidas, ó Pai, em nossa igreja e aqui conosco. Abençoa no seu dia a dia, Senhor. Dá a ele saúde, dá a ele paz no coração, para que ele possa estar perto dos seus e da sua família, Senhor, testemunhando do teu poder e da tua graça na vida dele. Nós assim te agradecemos pelo dom da vida em Cristo Jesus também, Senhor, que é o que nos faz estar aqui nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos para a parte dos avisos. Que bom ver a igreja com vários visitantes.
aqueles que nos visitam, né, que estão de férias, sempre quando estiverem em Fortaleza, a igreja de vocês é a igreja do Cambeba, tá bom? Igreja Presbiteriana do Cambeba. Só que aqueles, né, que estão pensando em mudar para Fortaleza, então até moram por aqui, vai essa cartada, tipo o presbítero Vinícius ali, eles são lá, eles são capixabas, né? Só que eles moram em Baturité e têm o pensamento de morar por aqui. Deus abençoe suas vidas e tenham sempre a igreja do Cambeba como uma igreja que quer receber vocês, que faz essa questão. E vocês que nos visitam, nós estamos, quem sabe, daqui a uns 3 meses, saindo daqui, ou até menos, né? E nós ganhamos uma doação em um terreno aqui próximo, algo maior, que possa dar mais conforto a todos nós, certo? Isso a Igreja do Cambeba. Só que também ampliamos a congregação do Cambeba lá no Eusébio. E é sobre isso eu prefiro passar para o presbítero Edson, para que ele possa nos conduzir nesse momento que foi uma bênção ontem. Obrigado. Bom dia, irmãos queridos. Ainda a gente está meio no efeito assim da bênção de ontem, sabe? Foi muito bom. Nós estivemos lá com uma parte significativa da igreja. Tanta gente trabalhando, pintando muro. Foi uma bênção muito grande. Nós tivemos o Ministério de Pintura, o Ministério de Blocrete, o Ministério... Mas foi tão bom, foi muita gente trabalhando lá, foi muito legal. O pessoal trabalhou em peso, os pequenininhos. Eu quero agradecer à igreja. Muito obrigado, irmãos. Logo, logo, a congregação começa lá. Estamos fazendo 1 ano de congregação agora e já, se Deus quiser, logo começaremos nesse novo local que Deus nos permitiu, ali no Eusébio. Mas nós fizemos um videozinho de ontem. Foi tão legal. Eu gostaria que o pessoal da multimídia pudesse publicar aqui, por favor. Esse vai ser o templo, esse aí é o lugar onde vai ser o templo. Aí é a casa que tem lá, que nós vamos montar a escola dominical. As irmãs trabalhando, lavando tudo lá. Almoçamos uma feijoada deliciosa da Daisy. As crianças e os adolescentes fizeram uma praça com blocrete no chão. Pintores profissionais também junto conosco lá. Isso, que bom, graças a Deus, ficamos muito felizes, foi um excelente trabalho. A gente vai postar esse vídeo no Instagram. Nós tivemos ontem lá com 67 pessoas trabalhando, mas não tinha muitas crianças, pois todas trabalharam, vocês viram aí, foi muito joia. Sábado que vem, nós devemos voltar para lá.
ficou faltando pouca coisa, mas vamos ver se sábado que vem a gente conclui. Talvez, Deus permitindo, no próximo domingo a gente já continue o trabalho da congregação já na nova sede. Então, vamos orar. Se não for possível domingo que vem, certamente no outro já estaremos instalados lá. Continue orando pela congregação do Eusébio, para que logo ela seja uma igreja pujante, luzeiro, mais um luzeiro na cidade do Eusébio, a levar a mensagem de Cristo Jesus. Que bênção, presbítero. Mais algum aviso? Pastor Timóteo, pô. Isso. As crianças já estão com um olho grande assim, né? Nós iniciamos, irmãos, neste ano, o projeto para que as crianças, durante o culto, durante o sermão, anotem o sermão. E o feedback tem sido uma bênção mesmo, sabe? É coisa de Deus. Ver as crianças no culto, participando do início ao fim, prestando atenção, às vezes mais do que alguns adultos. Mas por que mais do que alguns adultos? Porque elas anotam o sermão. Então, elas têm o caderninho delas e isto é um incentivo para os adultos anotarem também. Anotem os sermões, é bênção para a vida de vocês. E a gente fez uma promessa de que, quando terminassem os 10 primeiros sermões anotados, elas ganhariam uma lembrança. Quando terminar o caderno, a ideia é que a lembrança seja melhor, viu? Então, aqui é só uma amostra e um incentivo para você continuar anotando, tá bom? Então, eu queria chamar aqui... detalhes. Meu filho anotou os 10, mas se você não deu o nome no grupo da igreja, eu não preparei a sua lembrança. Então, eu preparei dos pais que... Eu coloquei no grupo da igreja dos pais que confirmaram a informação, tá bom? Eu já anotei os 10. Me fale, domingo que vem a gente providencia a lembrança, tá bom? Então, eu trouxe a da Sara e do Tito, a de Levi, não é isso? A Alicia não está aqui, domingo que vem ela recebe. Pronto. Olívia, Felipe e Samuel. Vamos lá. Tem que olhar bem aqui. Dos meninos. Esse. Eu acho que eu não errei, não, viu? Se eu errei, você fala que a gente troca. Samuel. E de Olívia. Pronto. Tira uma foto deles aqui ao lado, por favor. E dos pastores, hein, meu filho? Anota os sermões da gente, né? Pronto. Que Deus abençoe vocês. Acho que vocês já podem ficar aqui, porque vai chamar as crianças agora, né? As crianças venham. Então, os pais... meu filho não tem o caderninho. Fale conosco que a gente providencia para o seu filho anotar o sermão. Tá bom? Deus abençoe. Venham, crianças, para fazermos a oração e dividir em salas. Eu quero chamar aqui o Ariosto Júnior, que possa orar por nossas crianças e pelos professores. Agora vamos fechar os olhinhos, crianças, vamos fechar os olhinhos e orar.
Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai de amor, mais uma vez louvamos o teu santo nome, te exaltamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa para te render culto, para aprender mais do Senhor. Nesse momento especial, te pedimos por todos os professores, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha instruí-los na maneira como passar a tua palavra, que esses pequenos aqui e todas as turmas, ó Senhor, possam aprender mais de ti, conhecer mais, Senhor, dos teus propósitos para as nossas vidas, que possamos, Senhor, sair daqui com o coração e com a mente, Senhor, cheia de ti. Que possamos aprender, Senhor, cada dia mais da tua palavra e que possamos, assim como lemos que Estevão estava com o rosto resplandecendo, Pai, que possamos resplandecer a tua luz por esse mundo que tanto precisa de ti. Abençoe, Senhor, essas crianças, que elas cresçam, Senhor, nos teus retos caminhos e que o Senhor nos instrua também, enquanto pais, a sabermos, a ensiná-las a elas no teu caminho, que possamos conduzi-las, ó Pai, perante Ti, na Tua presença. Conduza-nos durante o restante desse domingo, dia santo do Senhor. É assim que a Tua igreja te ora e agradece, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ter aí 5 minutos de intervalo, né, para tomar uma água e ir ao banheiro. Depois os adultos retornam para cá, adolescentes e jovens para as suas salas.
Irmãos, vamos iniciar nosso estudo. Deu o nosso horário. Vamos abrir a escritura em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 20. Nós vamos ler juntos. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque ela alimenta a nossa alma. É por meio dela que o teu Santo Espírito trabalha em nosso coração e nos direciona para o centro da tua vontade, para que possamos refletir melhor a imagem de Cristo dia após dia, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos alimente, nos edifique, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Faz isto em nosso meio, Pai, por misericórdia, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, falar de dízimo não é fácil, não é um tema simples. Não é fácil porque o nosso coração é fácil de se apegar com bens materiais. Não é fácil também porque é um tema complexo dentro da própria Escritura. Você precisa estudar esse tema. Não é um tema como não... que também não é simples, viu? Não matarás. Ah, não matarás, ok. Você já entende o escopo e como ele prevalece até hoje. Mas é um tema que a Escritura trata, que a Escritura repreende os seus servos quando eles foram relapsos com o dízimo, mas, ao mesmo tempo, o nosso tempo traz um tanto de dificuldade para falar nesse assunto. Nós vamos falar desse assunto, nós estamos falando de mordomia cristã. Já vimos aí já uns 4 domingos falando de mordomia cristã. Mordomia como o modo como enxergamos a vida. Deus é dono de tudo e nós somos seus mordomos e cuidamos das coisas que pertencem a Ele. E aí falamos de como a Reforma Protestante resgatou o princípio de vocação, trabalho, como nós nos comportamos com aquilo que Deus põe em nossas mãos a fazer. Frugalidade, que é vida simples, contrário de ostentação. E poupança, que tem relação com você precisa, de fato, ser prudente, não só para o seu futuro, mas para ter com que acudir quem está ao seu lado. E aí nós vamos encerrar essa série sobre mordomia falando sobre o que a Escritura fala de dízimo. Os irmãos aqui da igreja sabem que nós não falamos sobre dízimo costumeiramente. Dificilmente nós temos pregações sobre dízimo, estudos sobre dízimo. Talvez a próxima vai ser daqui a alguns anos. Então, guarde no coração o que nós vamos estudar aqui, neste e provavelmente no próximo domingo, porque dificilmente nós vamos tocar novamente nesse assunto de dízimo, tá bom? Esse ano é a primeira vez e... Uma vez, ano passado, né? Ok, é porque eu cheguei na igreja neste ano, né? De fato,
Por que nós não vamos tocar só daqui a algum tempo? Simplesmente porque a Escritura não tem só isso. Nós precisamos ensinar tudo o que a Escritura fala. Então, como Paulo fala, não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, chegou o momento de tratarmos este assunto, e aí, então, sabemos que nós não somos uma igreja, com a graça de Deus, que tem o foco em tirar o dinheiro das pessoas, e os irmãos sabem bem disso. Mas, normalmente, o que está por trás da rejeição, normalmente, a doutrina bíblica do dízimo, se você parar para observar, tem relação com avareza, tem relação com falta de fé na provisão do Senhor, de confiança de que Deus vai providenciar aquilo que nós necessitamos. E nós vamos ver um pouquinho desses detalhes na Escritura. Nós temos alguns problemas de exageros, como mencionei. Falsas igrejas vivem a surrupiar o dinheiro do povo. Se você for 10 vezes na igreja, das 10, 8, o tema vai girar, girar, girar e cair em dízimo. Vai pegar o texto, vai girar, girar, girar e cair em dinheiro para a igreja. E esses exageros podem nos trazer medo de tocar no tema. Tanto que, às vezes, nós não temos coragem de dizer no trabalho para o colega que dá o dízimo. Você nem menciona isso. Se entrar em um assunto, você fica na sua, quietinho. Às vezes, por medo de ser taxado, de ser mais um habitolado, de ser mais um mente fechada, enganado, porque, de fato, virou um tema sensível. Eu me arrisco a dizer que a maioria das igrejas tratam esse assunto de maneira exploradora, por causa do crescimento das igrejas neopentecostais. Não estou falando das pentecostais, estou falando das neopentecostais, que são igrejas que são baseadas em falsa prosperidade e, enfim, em barganha com Deus. Mas o erro destas falsas igrejas não pode inibir a pregação genuína do que a Escritura diz. Então, o que é que você faz? Qual é o seu papel? Seu papel faça como os bereanos. O que é que eles faziam? Um de cada vez. Examinava as Escrituras. Vá para as Escrituras. Tem alguém ensinando errado? Vá para as Escrituras. Seja em relação a dízimo, seja em relação a qualquer outro ponto, vá para as Escrituras. E confira Escritura com Escritura. Este não é um estudo totalmente exaustivo. Por que não? Porque, por exemplo, nós temos textos bíblicos que parecem falar de dízimo. Eu não vou ir a fundo neles, eu vou citá-los, vou mostrá-los. E que, às vezes, estes textos são usados para refutar o dízimo e eles não estão falando estão falando de outra coisa totalmente diferente. Nós vamos ver isso, tá bom? E são muitos textos que falam sobre dízimo. Essa tela está desligada, né? Pronto, ele vai dar um reset aqui para ver se apaga o de todos. Mas eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou mandar o PDF no da igreja, para quem estiver sem, vai poder acompanhar, tá bom? Caso não consiga voltar. Já está lá no grupo da igreja. Quer dizer, está encaminhando. Daqui a pouquinho chega. Foi. Chegou no grupo da igreja agora. Pronto. Então, assim, nós não vamos ser exaustivos porque são muitos textos. Eu vou começar estudando alguns com os irmãos e nós vamos andando e vamos sentindo a dinâmica para continuar se aprofundando nos textos bíblicos que falam, porque eu fiz um estudo baseado em todos os textos bíblicos que falam sobre o dízimo. E aí nós vamos, a partir da Escritura, entender o pensamento da Escritura, o que é que está por trás da ideia bíblica de dízimo. Voltou aqui? Não, né? Ok, tá bom. Mas o pessoal da frente pode acompanhar no celular. Eu recomendo colocar no modo avião, para enquanto vocês
estiver no slide, não apareceu uma mensagem na frente te desviar a atenção, tá bom? Há controvérsias ligadas ao dízimo, mesmo no meio reformado, ligado à seguinte questão. Tá bom, eu sei que o dízimo é do Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? É ou não é? Esta é talvez a principal questão dentro do meio, eu vou usar o termo assim que é melhor para entender, do meio presbiteriano, talvez seja o maior ponto de dúvida entre as pessoas. Após o Novo Testamento, o dízimo continua? Sim ou não? Esta tem sido a maior dúvida dentro do meio. Mas, normalmente, ninguém questiona a sua validade no Antigo Testamento. A questão de oferta não está no escopo do nosso estudo. Senão ficaria um estudo de 3, 4 semanas. Os tipos de oferta, só com os tipos de oferta que a Escritura fala, a gente já varreria aí umas 2 semanas. Então, mas nossa ideia é principalmente falar sobre o dízimo, apesar de que vamos tocar, também não tem como não tocar na questão de oferta, mas não faz parte do escopo central. E aí eu começo também falando sobre o dever de contribuir. Isso não deveria ser dúvida na mente do crente. Nós já falamos da questão de ação social direta, você ajudar o próximo, quando falamos sobre poupança, mas sobre a obra do Senhor, eu creio que não há dúvida sobre o dever de contribuir para a obra do Senhor. Seja para a manutenção do culto, seja para a obra missionária, eu acho que é consenso de que o crente que se alimenta no meio do povo de Deus tem dever de contribuir. Eu vou dar um exemplo bem simples e direto. Você está vendo ventiladores ao redor. Não existe pão de graça. Alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? Se fosse uma sociedade normal, Rotary Club, Lions Club, qualquer outra coisa, as pessoas que usufruem pagam. Isso é uma conta bem simplória para perceber que é óbvio que tem pessoas que não têm condições, ok, nós vamos falar sobre isso, mas o ponto para que haja culto, precisa haver manutenção. E manutenção custa. E quem paga a conta? A Escritura sabiamente traz a vontade de Deus de como isso ocorre. E é isso que nós vamos perceber. Isso. Nosso irmão Frank falando que a justiça de Deus na proporcionalidade. Então, o 10% ele traz esse item de proporcionalidade que fala sobre isso. Então, lá em Provérbios, por exemplo, capítulo 3, versículos 9 e 10, fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a origem. A origem, eu falo do dízimo. De onde é que vem? Nós lemos Gênesis 14, 20, mas esse é de fato o primeiro texto da Escritura a falar sobre isso. Mas para falar sobre origem, eu preciso falar sobre questões antigas, sobre a religião de Israel. Israel não copiou a religião de outros povos. Israel não olhou e falou assim: olha que legal, aquele povo adora o seu Deus assim, nós vamos adorar assim também. Mas havia práticas antigas que eram repetidas por outras nações, e Deus, quando institui um povo, quando chama Abraão para fazer dele uma grande nação, ele institui práticas que já haviam em outros povos. E aí você pensa, então a origem são outros povos. Não necessariamente. Por exemplo, o 10% ele traz esse item de proporcionalidade.
Quando Abraão sai levantando altares na terra prometida, não já existiam altares lá? Sim ou não? Altares a falsos deuses. E qual é a origem disso? A deturpação do verdadeiro sacrifício. Qual foi o primeiro sacrifício que um homem fez? Na Escritura, mostrado. O que o homem fez foi antes, provavelmente antes, mas qual é o primeiro sacrifício mostrado da Escritura feito por um homem? Abel levanta um altar e sacrifica. Provavelmente Adão fazia sacrifícios também e ensinou a Abel e a Caim e a Abel. Mas o fato de Deus mandar o seu povo levantar altares ali, de estar na lei que o povo deveria cultuar ao Senhor e imolar diante de um altar, não quer dizer que ele copiou de outro povo. Foi porque isso foi Moisés, foi coisa da cabeça. Não foi coisa da cabeça de Moisés, foi vontade de Deus. Quando falamos, por exemplo, da circuncisão, a circuncisão era praticada em outros povos, com seus rituais lá. Então foi uma coisa que... Não. Deixa eu dar um detalhe, um exemplo aqui. Se você der uma pérola para um porco, o porco faz o quê? Vai pisar, vai jogar na lama, vai morder. Aí a Escritura fala, não deis pérolas aos porcos. Se o porco achar uma pérola, o que é que ele vai fazer? Mesma coisa. Se você achar uma pérola, o que é que você vai fazer? Você vai dar uso correto dela, não é? O que acontece é que Deus inspirou homens santos para que eles fizessem da parte de Deus, para que eles direcionassem o seu povo para o modo como você trabalha as pérolas que Ele deu na sua criação. Dito isso, a circuncisão era praticada por esses povos, mas era um sinal pagão e não um sinal de aliança verdadeira de Deus com o seu povo, para o qual ela foi criada. Da mesma forma, batismo, você vai ver batismo em outras religiões. É o mau uso daquilo que Deus dá. E aí eu chego na questão do dízimo. Por quê? Porque a prática de dar dízimo, o Bruce Walt, que ele comenta, faz esse comentário, há um dicionário também, novo dicionário da Bíblia, que o organizador é o J. Douglas, e ele traz a mesma informação. A prática de dar os dízimos aos templos, isto é, aos sacerdotes e às divindades, ou à corte real, isto é, aos reis, é bem comprovada no Antigo Oriente Próximo. Não sei se você já viu esta expressão, Antigo Oriente Próximo. Se você vê em alguns livros, aparece só AOP, maiúscula, é uma sigla. É o nome daquela região, a região que a Bíblia geralmente circunda é chamada de Antigo Oriente Próximo, certo? Outros povos já praticavam o dízimo. E praticavam de que forma? Para os falsos deuses ou para os reis, isso era comum. Como um reconhecimento das terras do rei, por exemplo. Essas terras pertencem ao rei. O que eu produzo, ele tem direito. É dele, pertence a ele. Eu devolvo para ele. Então, havia esse reconhecimento. E isso está um tanto ligado à questão das primícias. Não confunda na Escritura primícias com dízimo. A Bíblia traz distinção desses tipos de, eu vou chamar, de oferta ao Senhor. Mas as primícias
traz o ensino ligado ao dízimo também. Então, você usufruir daquilo que não pertence a você te faz com que você ofereça a quem é o verdadeiro dono. Imagine que alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou te bancar a sua faculdade. Você vai bancar minha faculdade? Pronto. Tudo que você precisar, pode ir. No dia da formatura, eu queria agradecer em primeiro lugar. Geralmente você faz o quê? A Deus, né? Isso porque você tem o senso de que Deus é quem te dá tudo. Mas eu falo assim, no plano humano daqueles que te bancaram, aí você fala, meu pai e a minha mãe, que tanto batalharam, que tanto fizeram isso. O que você está fazendo ali é o princípio de primícias. A primeira honra é a quem me deu tudo, a quem pertence tudo, a quem de quem eu dependo para ter feito tudo o que eu fiz. Isso é um princípio de gratidão natural do ser humano. Nem precisa ser crente para fazer isso. Então, outros povos faziam isso para os reis que forneciam proteção, que forneciam a terra, permitiam que eles trabalhassem na terra, e etc. E toda a infraestrutura que o rei precisava para isso. Acho que eu tinha colocado e não lembrei de passar o slide. E a palavra dízimo, de onde ela vem? A palavra vem 10ª parte, não tem mistério nenhum. Eu lembro, há muitos anos isso, eu creio que entre os anos 2005 e 2010, eu morava em Salvador, e eu passando, e aí eu vi, não foi que me disseram, não, eu vi na porta de uma igreja, aqui o dízimo é 5%. Acreditem, ninguém me disse, eu vi. E aí, uma pessoa dizia assim, com esses olhos que a terra um dia talvez não hão de comer, porque pode ser que ele veja a volta do Senhor. Eu vi. É contraditório, por quê? Porque a palavra dízimo é simplesmente isso, 10ª parte. É tanto que quando você vai fazer a pesquisa no texto hebraico, quando você vai lá fazer a pesquisa das citações bíblicas da palavra, algumas não se referem a dízimo. Algumas se referem à 10ª parte de um efa, para alguma coisa específica lá. Não está falando de dízimo, está falando da 10ª parte. Em outras, você vê claramente que o contexto aponta. Não, a 10ª parte é dízimo mesmo, da oferta, oferta entre aspas, tá bom? Que é dada ao Senhor. Mas esse é o tema tão difícil e que mexe com o bolso. E sabe o que é que dá? Eu louvo a Deus porque nós somos presbiterianos, porque isso dá uma tranquilidade para o pastor falar sobre isso. Para quem não sabe, pastor presbiteriano não ganha por comissão. Se você não der o dízimo, fulano não deu o dízimo, o pastor vai receber a côngrua dele do mesmo jeito. Se você der a mais, não vai aumentar. Então, eu não estou falando em causa própria. Isso me dá segurança para não falar em causa própria, para falar o que a Escritura diz sobre esse tema. Então, nós vamos passar... isso foi uma decisão minha. Nós vamos varrer alguns textos da Escritura. Tenha atenção, você está lendo a palavra de Deus. Esteja atento e veja com seus próprios olhos o que a Escritura diz. Tá bom? O primeiro texto está em Gênesis 14, 20. Acabou ficando pequeno, eu até tentei ampliar, mas eu falhei, ficou bem pequenininho. Gênesis 14, 20. Mas você pode ter no celular. É o nosso texto, tá bom? Mas eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 18.
Eu vou pedir ao diácono Jailson que me ajude no seguinte aspecto. Eu vou, a partir dos próximos textos, se você quiser fazer a leitura, você levanta a mão e alguém leva o microfone. Tá? O diácono Jailson vai levar o microfone. Tá? Eu vou ler o primeiro, nos próximos alguém lê, tá bom? Como? Pronto, eu vou deixar as referências todas abertas aqui, tá bom? Nós vamos sair daqui meia-noite. Mas eu creio que nós não vamos varrer todas hoje, mas o que a gente varrer já vai valer a pena a gente ter visto o que a Escritura diz. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, vamos ler juntos? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Esse é um texto que o contexto é o seguinte: Ló é levado cativo, o seu sobrinho de Abraão. Aí está Abrão, eu não sei se todos aqui conhecem a Escritura a fundo. Abrão foi o primeiro nome de Abraão, tá bom? E depois Deus mudou o nome dele quando fez aliança com ele e prometeu a ele que dele iriam nascer muitas nações, muitos povos. Então, Abraão significa isso, tá bom? E o sobrinho de Abraão, Ló, foi levado cativo. E Abraão levanta os seus homens, vai para a batalha, junto com os reis, guerra de 4 reis contra 5, vence a batalha, traz os despojos da guerra, e ele encontra em Salém uma figura misteriosa. Por que misteriosa? Porque a Escritura fala de alguém que não tem genealogia, não fala de princípio nem fim de dias, porque Melquisedeque apontava para a pessoa de Cristo, aquele que não tem início nem fim de dias. Daniel, o profeta, fala do ancião de dias. E aí, ele chega diante desse sacerdote, esse sacerdote que era rei e sacerdote, certo? E ele abençoa Abraão. E Abraão, no reconhecimento, o texto deixa claro aí, olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o quê? Os céus e a terra. Olha, Deus é dono de tudo. E aí Abraão vai e dá o dízimo ao rei e sacerdote. Então, guarde essa informação. Ele dá a quem? Aquele que o abençoa espiritualmente. Olha que interessante. Aquele que traz palavra do Senhor para ele, aquele que traz, que faz papel de mediador, porque o sacerdote fazia papel de mediador, e aquele que faz um papel de reinado também. Por quê? Porque lembre que dízimo tem uma origem também em reconhecimento de posse daquele que é o verdadeiro dono. Pode falar. Então, o senhor citou aí a questão do dízimo relacionada ao Grande Oriente Próximo, não é isso? Uhum. Que também outras religiões praticavam o dízimo. Da mesma forma, eles também reconheciam os seus deuses como o Altíssimo. Aí, como reconhecer que aí é o Deus da Bíblia, que é Yahvé, que é Jeová? Isso porque a própria Escritura revela dessa forma. Revela que deixa eu só abrir o texto aqui, que isso é Gênesis 14. Versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto as mãos a quem aí? Yahvé. No texto hebraico aí é Yahvé, por isso que está em caixa alta aí, ó, tudo maiúsculo. Isso, tetragrama, Yahvé. Levanto as mãos a Yahvé, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra.
Isso, não, mas ele perguntou do Yahvé. Isso. Isso, Abraão reconheceu. Opa, não, Melquisedeque era sacerdote de Yahvé, do Deus da aliança. Isso é um mistério, porque o sacerdócio foi instituído depois. Aí Hebreus vai pegar esse texto e dizer: Cristo não é descendente de Arão, não é levita, é da tribo de Judá. Aí o autor dos Hebreus fala assim: meu filho, você não entendeu. O sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque ele é maior do que Arão. Abraão é maior do que Abraão, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e o dízimo é dado também em reconhecimento de honra superior. E Levi era filho de Abraão, e aí o Hebreus vai dizer, já estou adiantando do último texto ali, Hebreus vai dizer assim: e Levi, representativamente, é inferior, porque ele é filho de Abraão, e Abraão deu o dízimo àquele que é superior, Melquisedeque. Então, Cristo é de um sacerdócio superior. Então, essa é a direção. Então, guarde essas informações, depois a gente vai chegar, provavelmente na próxima semana, já para você não perder, né? Com os tópicos mais definidos. Segundo texto, já passei, Gênesis 28, versículos 20 a 22. Já aqui. (28, 20 a 22). Mas ok, mas pode... Semana que vem eu corrijo ali. 20 a 22. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Ok. Esse aí é aquele texto em que Jacó dorme, põe a cabeça na pedra, e aí talvez você pensa que travesseiro fofo é o melhor. Bom é o travesseiro de pedra, que aí ele sonha com anjo. Jacó sonha com anjo, tem uma visão, na verdade. O texto vai dizer que é uma visão. Ele tem uma visão. E a visão, vocês lembram qual era? Pode falar, sem medo. Anjos subindo e descendo a escada. Onde é que tem isso na Escritura mais? Alguém lembra? Jesus, quando fala com Natanael. Filipe acha primeiro seu irmão, chama Natanael, e aí Jesus fala assim: olha, Natanael, quando Natanael... Deixa eu contar a história direitinho, que aí você vai entender. Filipe encontrou a Cristo, o Messias prometido nós encontramos. Aí ele foi correndo falar para o seu irmão, que era um piedoso, que também aguardava o Messias. Aí chegou Natanael: nós encontramos o Messias, vamos. Pode sair alguma coisa boa aí, Nazaré, né? Pode sair alguma coisa boa nessa região. E aí Filipe fala assim: Natanael, veja com seus próprios olhos, vamos lá ver. Aí Natanael vem. Quando Natanael se aproxima, Jesus fala para ele assim: eis um verdadeiro judeu israelita em quem não há dolo. E aí Natanael se espanta. Deus, o Senhor me conhece. Natanael, eu te vi quando tu estava lá debaixo da figueira. Natanael percebe: eu estava sozinho, como é que ele me viu? É Deus. E aí ele fala: é o Messias. E aí Jesus fala assim: é porque eu te disse que está debaixo da figueira que tu creu?
você vai ver mais. Você vai ver uma escada dos céus à terra. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o quê? O Filho do Homem. Cristo é a escada. Cristo é a ligação dos céus à terra. É o sonho que Jacó tem. Jacó sonhou com Cristo. E aí, após ter esse sonho maravilhoso, ele reconhece a presença de Deus no lugar. Algumas pessoas, e eu, inclusive, já tive essa impressão no texto, de que ali era uma barganha. Eu já tive essa impressão por um tempo. Mas quando você estuda mais um pouquinho, você percebe, não parece barganha, não. Porque Moisés faz a narrativa falando de um voto solene que ele faz diante do Senhor. Deus fala com ele, ele faz um voto ao Senhor. E a gente precisa ter a leitura do livro de Gênesis como o que ele significa dentro do Pentateuco. Gênesis é lei. Gênesis não é um apanhado de historiazinha para introduzir a lei. Gênesis embasa a lei. Por exemplo, quando a Escritura fala assim, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Nele não farás trabalho nem tu, e depois ele fala assim, porque em 6 dias Deus criou todas as coisas, mas no 7º descansou. Achou onde isso? Gênesis. Gênesis vai embasando. Você vai ver, por exemplo, o sacrifício lá de Abel, mostrando a origem, o povo de Deus sacrificando. Você vai ver ajuntamento solene, sabe onde? No filho de Sete, Enos. Ali passou a se invocar o nome do Senhor. Eu estou citando isso porque isso também traz embasamento sobre quando eu falar sobre templo. Então, o que tem ali é Jacó fazendo um voto solene diante do Senhor. E no seu voto, nesse contexto todo do voto e do contexto do sonho, de tudo, da descrição de Jacó, há algumas coisas importantes a destacar no texto. Uma delas, ele chama o lugar de quê? Betel. Betel é o quê? Casa de Deus. Olha que interessante. Ele faz um voto no lugar que ele chama de casa de Deus. Ele faz um sacrifício de adoração ao Senhor, um altar de adoração. Ele promete dizimar num lugar que ele chama de casa de Deus. Tinha templo ali? É difícil? Não. Mas o que é mais curioso no texto é ele entregar a quem o dízimo? Tente aí pensar. Era levita? Não, nem tinha nascido. Os levitas eram descendentes dele. Levi era filho dele. Eram sacerdotes? Não. Arão. Não era Abraão. Ele promete dar a quem? Olha no texto de novo. A quem é? Ao próprio Deus. Se Abraão... Percebam que aqui Moisés... É Moisés quem escreve Gênesis. Moisés está mostrando como aconteceu na história e onde estão fincadas as bases do dízimo. Se no primeiro texto ele fala de Deus ao Deus que tudo pertence, a quem tudo pertence, ele fala da necessidade do sacerdócio, traz um aspecto real daquele que é dono de tudo, daquele que abençoa. Aqui ele traz simplesmente assim, mas não é simplesmente porque é ao sacerdote, não. É para Deus. E isso tanto é assim que lá na frente, em outros textos, nós vamos perceber isso, ele mostrando.
o dízimo pertence, não é ao sacerdote. Ele não pertence aos levitas, não pertence ao templo em si, ele pertence ao Senhor. Hein, pastor? Aqui. Ok. Nesses 2 versículos que a gente leu, eu fiquei com a impressão, com base no que está escrito, que o ato de devolver a Deus o que lhe é devido estaria associado a uma forma de agradecimento. Sim. E não necessariamente uma ordenança. E aí eu acho que tu vai Pronto, entrar mais na frente. isso vai ser construído. Pronto. Porque veja o que acontece. O que Abraão, o que os patriarcas trabalham e fazem, eles são usados ou não dentro da lei ou dentro da Escritura, aprovando ou desaprovando o que eles fizeram. Por exemplo, Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra, a sua mulher volta-se e vira uma estátua de sal, e ele vai para um local de refúgio, depois vai para outro lugar, chega de outro lugar, as filhas dele o embriagam, e há uma relação de Ló com Noé, mas deixa isso para um outro momento, viu? De filhos, nudez, embriaguez, etc. E aí, as filhas dele o embriagam, e o texto fala que elas se deitam com o seu pai e concebem do seu pai, na embriaguez. O relato para. Aí você, não sei se você se recorda, acho que é Gênesis 13, deixa eu ver se... Não, não é 13 não, é mais à frente. Se você 17. Peraí. Já eu acho aqui que eu leio direitinho o trecho. Se você achar primeiro que eu, pode... Achei. Gênesis 19. Eu ia pedir para você indicar onde é que estava. 19:30. Qual é o subtítulo que está em sua Bíblia? É isso que eu quero chamar a atenção. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Esse título aí você não vai achar no texto, não. Assim, a origem dos... Mas ele vai dizer, no final, assim, a primogênita deu à luz, um filho lhe chamou de Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, lhe chamou Benjamim, que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Sabe o que aconteceu? E tá bom, e daí? É pai dos Moabitas e Amonitas, e daí? E o Gênesis continua, capítulo 20, versículo 1, partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou... Fala nada de Moabita e Amonita. Lá na frente, lá nos outros livros da lei, e mais à frente também, você vai perceber que o povo de Israel pecou contra o Senhor, se misturando com os Moabitas e Amonitas, que eram povos reprovados pelo Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ou a Escritura vai aprovar ou vai rejeitar o que os patriarcas fizeram. E a promessa de Jacó, ela é muito significante. Porque o que é que Jacó promete? Jacó promete, Senhor, se o Senhor for o meu Deus, de tudo o que eu ganhar, que eu receber, eu te darei o dízimo. O que é que Israel faz diante dessa promessa? Nós somos o Jacó. Nós somos o bichinho de Jacó. Não é assim que a Escritura fala? Por que o tempo todo a Escritura, no Antigo Testamento principalmente, fala do Deus de Israel, do Deus de Jacó? O que está por trás disso? Das fiéis misericórdias prometidas a Jacó. A gente quer a parte das fiéis misericórdias, das bênçãos, da bonança, da provisão, mas nas responsabilidades a gente começa a correr. Aqui está um embasamento para Israel, como o Jacó de Deus,
cumprir esse voto. Próximo texto. Vamos lá. Tudo aqui já na tela, costume de passar. Levítico 27, 30 a 33. Alguém já sinalizou? Alguém que queira ler o texto? Antes de você ler, deixa eu só ler uma citação aqui. Eu mencionei, eu acho justo mostrar o contraponto. Há comentaristas que, quando eu mencionei, que acham que Jacó fez uma barganha. Um deles fala assim: claramente Jacó tentava fazer uma espécie de negócio com Deus. Mas outro comentarista diz assim: enquanto nas alianças com Abraão e Isaque, o Senhor condicionou o cumprimento das suas promessas à obediência dos patriarcas, Jacó condiciona seu culto ao Senhor nesse local ao cumprimento de suas promessas. Visto que o Senhor contemplava com favor os votos do Antigo Testamento, do Antigo Israel, Jacó não deve ser censurado por fazer este voto. Essa foi a perspectiva que nós entendemos. Porque no Antigo Israel, a Escritura não vê com maus olhos os votos. Votos precipitados, certamente. Até o voto de Jefté, que parece estranho, em ocasião oportuna eu vou trazer à igreja qual é a posição que eu defendo. Eu não acho que Jefté sacrificou sua filha. Eu acho que não tem relação com isso no texto. Mas só estou já dando spoiler para você não saber minha posição. Porque, de fato, há uma impressão dessa no texto. Vamos para frente. Senão a gente entra e não vai no aspecto do dízimo. Os votos, eles são legítimos, e aqui você tem um voto com detalhes justos, e que lá na frente são os votos que Israel faz diante do Senhor. Então, nós... em 10 minutos, uau! Mas vamos lá, vamos para o terceiro texto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Esse é um dos textos mais fortes sobre o dízimo, de como ele era visto em Israel. Percebam que ele fala que eles são santos do Senhor. O dízimo será santo ao Senhor. Não é seu, pertence ao Senhor. Ele não fala pertence ao templo, ao sacerdote, a nada. Pertence ao Senhor. Então, esse é um aspecto. Oriundo do todo o seu trabalho, pertence ao Senhor. E é interessante o seguinte, que ele fala assim, você não tem direito de investigar se o animal... porque a ideia era a seguinte, teve a sua produção lá, esse ano você nasceu aí 20 bezerros, que bênção de Deus. Vai passando, o pastor está lá com o bordão. Passou 2, 3, não. 10ª parte, esse é do Senhor. Mas esse aqui tá bom, esse aqui é o melhor, vou ficar para mim. Não, é no sorteio mesmo. Se ele era o mais enxugadinho para o Senhor, não foi por escolha. Não era isso, era o dízimo ao Senhor, certo? Não era a sua oferta pelo seu pecado que você
brigou com alguém e ou o holocausto que você quer se dedicar inteiramente ao Senhor e vai fazer, é o dízimo, certo? Da renda. E aí, o texto fala que eles não podiam nem investigar se é bom ou ruim, certo? Deus tratando a avareza no coração. Nem também podia trocar. Senhor, eu queria trocar isso aqui. Não, esse aqui meu é melhor. Não podia trocar. E a lei dizia o seguinte, o que a lei faz aqui não é meramente, vou instituir o dízimo. Ele está regulando a prática. Regulando o coração egoísta. E ele faz assim, se você quiser trocar sabe o que vai acontecer? Vai perder os dois. Se você inventar de lá, eu vou pegar esse aqui, opa, trouxe esse outro para trocar, foi, pronto. Fica aí, o outro também. Perde tudo. Deus tratando a avareza na hora de dizimar. É impressionante, né? O meu coração, o seu e o deles tinham as mesmas inclinações. Nós somos... A tentação hoje não é diferente daquele tempo. E outro aspecto aí não se apegue àquilo que pertence ao Senhor. Sabe aquela coisa quando você vai pagar uma coisa muito cara, você faz até aquelas piadas, né? Você segurando o dinheiro, vai comprar uma coisa, você barganha e tenta, não barganhe com o que é do Senhor. Se você for comprar uma coisa com o dinheiro do Senhor, aí barganhe. O que é que eu quero falar com isso? Às vezes nós vamos em algum lugar fazer comprar alguma coisa para a igreja, aí eu, pelo menos, tenho o costume de tentar barganhar. Eu falo, se fosse para mim, eu não estava barganhando, não, eu já tinha pagado e ir embora. Mas, como não é para mim, são coisas do Senhor. Então, o que está por trás disso? Reconhecimento não é seu, pertence ao Senhor. Números 18, 21 Eu vou ler esse texto, é um texto longo, aí eu vou ler rápido, tá bom? Números 18, de 21 a 30. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Olha só. Quem é o dono aí quando ele fala isso? É Deus. Eu dei. Pelo serviço que prestam, pelo serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por herança, dele apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Os levitas recebiam o dízimo e eles também dizimavam, e aí era aos sacerdotes. Atribuísse-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e a plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel, e deles darei uma oferta ao Senhor, a Arão, o sacerdote, como mencionei agora. De todas as vossas dádivas apresentarei toda a oferta ao Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante desses, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Eles iam tirar a melhor parte e dar aos sacerdotes, como aqueles que eram mediadores e responsáveis pelo serviço de sacrifício e culto ao Senhor. Um ponto aqui importante isso remete a Melquisedeque. O relato feito por Abraão é ressaltado aqui. Deus, que é o dono, que é a quem nós damos, ele ordenou usos
para o dízimo. Esse é um ponto importante. Aqui você vai perceber, ele ordena aqui usos para o dízimo, conforme já a prática de Abraão. Certo? Outro aspecto se ele pega aqui nesse texto um pedaço daquilo que é falado em Abraão, ele pega a parte que é ressaltada por Jacó, que é para o Senhor. Eu quem estou dando para os levitas, mas é meu. Vocês fazem com o dízimo o que eu ordeno, não o que vocês querem. Deuteronômio 12, esse texto eu não vou ler todo. Uhum. Isso. Se o pastor fizer mau uso do dízimo, é com ele e Deus. Sim. O crente ele está devolvendo a Deus. Sim, a responsabilidade é com o pastor e Deus. Que não é uma prática presbiteriana. Exato. Né? Eu estou falando genericamente, né? Sim. Porque na igreja presbiteriana o dízimo é administrado pelo conselho, não é pelo pastor. Exato. Mas falando de uma forma geral, tem muita gente que usa esse argumento. Eu não vou dar o dízimo porque o pastor vai enricar, o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o dízimo deve ser repassado de coração para Deus. Sim, exatamente. Se o pastor vai fazer mau uso do dízimo, é com ele e Deus. Exatamente. Isso se ele estiver numa verdadeira igreja. Porque uma falsa igreja, além da ilegitimidade de receber dízimos, na verdadeira pode haver joio. Isso é triste. Você acha que no tempo de Israel não havia joio, não havia falsos pastores? Havia, e a Escritura denuncia. Sacerdotes, os filhos de Eli. Malaquias, exato. Então, o mau uso vou dar o exemplo mais difícil. É o exemplo de Judas Iscariotes. Alguém lembra qual era o cargo de Judas entre os discípulos? Qual era? Tesoureiro, o homem do dinheiro, era Judas. E tem um texto que a Escritura fala assim, que Judas não está, da mulher do vaso, que quebra o vaso de alabastro, que desperdício, isso poderia ter sido vendido, portanto, e dado aos pobres. Aí o texto fala assim, e isso disse Judas, não porque tivesse compaixão dos pobres, mas porque ele era o tesoureiro, era quem ficava com o saquinho do dinheiro, e ele roubava do saquinho. Pergunta difícil, Jesus sabia disso? E por que Jesus deixou? Tudo tem seu tempo. Os ímpios estão aí, propalando, não a Deus, diz o insensato em seu coração. O dia de cada um vai chegar. O dia certo do juízo, a chance de arrependimento, tudo eles estão tendo. Mas continuam rejeitando aquele que é o Senhor dos senhores. Irmãos, vamos ler esse último texto, e aí a gente para por hoje. Deuteronômio. Eu falei que não ia ler tudo, mas eu vou ler todo e vou ler com calma, como é o último, porque ele tem um princípio precioso. Ele diz assim, aliás, algum irmão pode ler? Alguém? Pastor Amadeu, você lê esse? Deuteronômio 12, 6 a 17. Deuteronômio 12, do 6 ao 17. Isso. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não precedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parecer aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus.
Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos farei herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro de vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás estar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dele comerão, assim como se come carne do corso e do veado. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Irmãos, esse texto ele fala sobre o fato de Deus estabelecer um local para recebimento de dízimo, mas não só de dízimo, ele estava se referindo ao tabernáculo e ao templo, que era o local do ajuntamento solene. Mas aqui veja que interessante, ele fala que nesse local era onde o povo iria cultuar o Senhor. Ele fala de quê? Dos sacrifícios, que era expressão de adoração, fala dos votos, fala das ofertas das mãos e dos dízimos. Mas olha que interessante, ele diz assim: lá comereis perante o Senhor vosso Deus. Sabe o que é comer perante o Senhor? É o mesmo que a gente faz na ceia. É comunhão com os irmãos e com o Senhor. Intimidade. E aí é o que ele diz: e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas. E aí que o Cleon falou: no que vos tiver abençoado o Senhor. A questão de gratidão, meus irmãos, um coração grato, ele é alegre. E a ideia aqui é: vocês vão se achegar nesse local, percebam tudo que o Senhor vos deu, preste adoração a esse Deus de várias formas, e uma das formas, com alegria, era sacrifícios, votos, dízimos. Não era momento de pesar, eita, vou ter que dar o dízimo. Não, é de tudo que o Senhor... Veja, família, olha o que o Senhor nos deu, que alegria. Vamos dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Essa é a perspectiva que Deus estava ensinando ao seu povo. E aqui na parte final ele diz assim, versículo 17: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal. Opa, não venha com essa história, não, o meu dízimo é porque eu faço um trabalho de evangelização, eu gasto lá no meu trabalho, lá no meu bairro, na minha cidade. Eu mesmo administro. Isso aqui é não é você que diz o que vai fazer com o dízimo, não. Deus estipula o uso do dízimo e a administração dele. Não é pessoal. Eu vou dar metade de dízimo, metade vou dar aos pobres. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho também sobre o dízimo e a ação social, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Aviso? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pelas tuas bênçãos, porque o Senhor nos instrui e nós pedimos a tua misericórdia, direção.
para que vivamos para o teu inteiro agrado, Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela comunhão com os nossos irmãos. Abençoa-nos neste dia, Senhor. Dá-nos um dia produtivo em que possamos honrar o Senhor, aprender mais do Senhor e fazer a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que nos visitam, domingo pela manhã às 10 horas é a nossa escola dominical. Às 18 horas nós temos culto ao Senhor. E após a escola dominical e culto, nós temos um lanche, que é uma oferta da igreja. Não é pago, tá bom? Você pode encostar ali e participar conosco deste momento, tá bom? De confraternização. Que Deus nos abençoe. Você é seu vizinho.